Amém. Quem está feliz aí com Jesus? Eu quero ver convosco um texto que Deus tem colocado em nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Louvamos a Deus por mais essa grande oportunidade. Falar de Jesus é a maior das maiores oportunidades. Quero louvar a Deus também pela vida do supervisor desse setor, meu amigo reverendo pastor Josué. Deus abençoe toda a sua família. Essa igreja é uma igreja que temos um carinho muito especial. Há mais de 20 anos atrás eu já pregava aqui preguei um congresso aqui, vários cultos. Uma igreja que, no meu coração, diferenciada de muitas daqui, pela recepção, sempre o fervor, sempre o ambiente de adoração. Continue assim, meus amados, pois assim vamos todos juntos morar no céu. Quero louvar a Deus também por quem me fez o convite, Muriel, esse pastor abençoado. Eu sabia que tu era assembleano, sabia que tu tinha marca. Deus abençoe você, sua família, poderosamente, viu? Conte sempre com nossas orações. Deus que trouxe vocês aqui e tem algo muito grande a fazer na vida de vocês. Obrigado, viu, amigo? Obrigado pela oportunidade. Atos 17, 22. Quem encontrou, diga amém bem alto. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar. Encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Amém. Até aqui está bom, meus irmãos. Podem se assentar, glorificando a Deus. Queridos, falando de missões, todos nós sabemos que Jesus, nosso mestre, era e sempre será incomparável. O maior de todos os pregadores, o maior de todos os verbalizadores da palavra, o maior de todos os missionários, o mais forte, mais resistente, mais imponente, mais poderoso em suas palavras. Jesus foi o maior pregador que esse mundo já pôde conhecer. Na forma de 100% homem, 100% Deus. E falando de missões depois de Jesus, biblicamente e também na minha opinião, o apóstolo Paulo foi o missionário mais usado por Deus, o maior pregador que esse mundo já conheceu depois de Jesus, se chama Paulo. Devemos pegar algumas coisas do seu ministério, algumas características e trazer para nós, e haverá um crescimento, sempre haverá um lógico crescimento nas nossas vidas. Com certeza, depois de Jesus, o maior missionário que esse mundo já viu, o maior pregador que esse mundo já pôde ouvir pregar, o maior plantador de igrejas do Novo Testamento, o maior abridor e conhecedor de novos horizontes. Paulo atravessou mares, Paulo atravessou barreiras, Paulo atravessou multidões, Paulo atravessou obstáculos. Aleluia. Paulo era muito bom naquilo que ele fazia, que era pregar o evangelho e fazer almas, fazer com que o reino de Deus crescesse. Uma das características, um dos pontos que eu destaco, que definem tamanho ministério, tamanho poder ministerial que este homem tinha, era a visão que ele tinha do evangelho. A visão que Paulo tinha do evangelho falava muita coisa. Na vida do crente, a visão manda muita coisa.
a forma como você vê as coisas. Isso tem sentido, isso é muito importante na vida de um crente. A forma como você vê as coisas, como você vê Deus, como você vê a igreja, como você vê o inimigo, como você vê as oportunidades, como você vê os problemas. A visão é muito importante. Paulo tinha uma visão que poucos tinham do Evangelho. Paulo não via o Evangelho como uma profissão. Paulo via o Evangelho como uma vocação. Uma coisa é uma profissão, outra coisa é uma vocação. A profissão me faz enriquecer. A profissão me faz ter dinheiro e comprar o carro que eu quiser. A profissão me faz comprar casas, apartamentos, praia. A profissão me faz ter dinheiro. A vocação me faz ganhar almas. A vocação me faz ir atrás das almas perdidas. A vocação me faz ser cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo não via o Evangelho como uma profissão, mas sim como uma vocação. A maior prova é que Paulo tinha uma profissão. E quem tem uma profissão não precisa fazer do Evangelho a sua profissão. Paulo era construtor e propagador e vendedor de tendas. Paulo era bom naquilo que fazia, porque ele não queria ser pesado, e ele sabia que depender de homem, você pode ficar na mão a qualquer momento. Então Paulo, aleluia, tinha uma profissão. Aleluia. Todo homem de Deus precisa ter uma profissão, para que no momento de fraqueza, ele não faça do Evangelho a sua profissão. Na profissão eu ganho, no Evangelho às vezes eu perco. Na profissão eu me enriqueço, no Evangelho muitas vezes você reparte, perde um pouco aqui para ganhar lá em cima. Muitos pregadores, pastores e muitas pessoas têm interpretado mal o Evangelho. O Evangelho não é a profissão, é vocação, é chamada divina. Aleluia! Quantos entendem essa verdade? Paulo era tremendo. Paulo era usado por Deus de uma forma tremenda. Eu estou falando para você nesta noite, não de um pregador qualquer, de um missionário qualquer. Eu estou falando de alguém imparável. Paulo não era quase imparável. A palavra quase imparável na vida de um crente já é forte. Eu admito e falo para vocês que Paulo era imparável. Nada parava Paulo. Eu estou falando para você de uma infantaria humana. Eu estou falando para você de um tanque de guerra humano. Eu estou falando de alguém que passava por cima de tudo com amor de pregar o Evangelho. E tinha prazer de ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada vai citar os piores obstáculos da fé. A Bíblia Sagrada vai citar obstáculos aqui que fazem qualquer um de nós parar. Sabe o que Paulo disse? Eu passei por cima de todos eles. Paulo disse, passei fome, mas a fome não conseguiu me fazer parar. Passei sede, mas a sede não conseguiu me fazer parar. Passei frio, o frio não conseguiu me fazer parar. Fui caluniado, a calúnia não me fez parar. Fui perseguido pelos da sinagoga e pelos fariseus, mas a perseguição dos da sinagoga e dos fariseus também não me fez parar. Passei por naufrágios, no plural foram alguns, mas nenhum naufrágio me fez parar. Fui apedrejado até quase a morte. Deus curou minhas feridas e eu fui pregar, e as pedras não me fizeram parar.
parar. Fui preso, a cadeia não me fez parar. Fui açoitado, os açoites não me fizeram parar. Disseram não para a minha mensagem em muitos lugares, mas o não dos crentes rebeldes também não me fizeram parar. Levante a tua mão, levante. Nada para uma chamada genuína. Nada para uma chamada de Deus genuína. Esta é a marca de quem vai até o fim. Ele foi chamado por Deus, ele tem uma chamada genuína. Quem tem chamada genuína, vai cair 1000 para um lado, vai cair 10.000 para o outro, mas você não vai ser atingido. E se for, vai continuar adorando, vai continuar pregando, vai continuar falando, vai continuar fazendo a obra do Pai. Nada pode parar um adorador genuíno na presença de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Aleluia! Paulo era imparável. A Bíblia vai dizer de algumas viagens que Paulo fez. Porque se olharmos para a dificuldade daqueles dias, o ministério de Paulo aumenta ainda, duplica de tamanho, se olharmos para as dificuldades. Hoje você prega e ganha pizza. Nos dias de Paulo você pregava e ganhava pedra. Se você olhar para as dificuldades, não batiam só no rosto de adorador, eles matavam naqueles dias. Se olharmos para essas dificuldades, com certeza teremos que melhorar um pouco mais. Candoramana. Paulo atravessou oceanos, derrubou barreiras, transpôs muralhas, foi picado até por cobras venenosas na caminhada e não morreu. Aleluia. Atravessou o mar, chegou à Itália, berço do catolicismo romano, roxo antigo. E lá no berço do catolicismo roxo antigo, teve gente batizada com o Espírito Santo. Teve gente cheia do Espírito Santo. Teve pregadores sendo levantados. Mas o que eu quero definir aqui foi quando Paulo chegou à Grécia. O ápice do ministério de Paulo, na minha visão, foi quando ele entrou na Grécia. Não quando entrou na Itália, quando entrou na Grécia, território grego. Por quê, pastor? Porque Paulo chega simplesmente no meio do ninho de Satanás e começa a pregar a palavra de Deus. Na Grécia Antiga. Um lugar que não tinha espaço para mais nenhum Deus, se chamava Grécia. Por quê? Porque a Grécia ela já é completa e composta pelos 10 deuses do Olimpo. Os 10 deuses da cultura grega. Zeus, Apolo, Poseidon, Afrodite, Temis, os 10 deuses. Quando Paulo entra na Grécia, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo leva até um local chamado Atenas. Em Atenas, no lugar mais alto da cidade, havia um lugar de adoração. Havia um lugar de culto, de fazer culto. Paulo é levado pelo Espírito e sobe até o lugar mais alto, até o lugar do culto. Lá estavam os 10 deuses, as imagens dos 10 deuses do Olimpo. Zeus, Poseidon, tinha uma imagem de cada um deles. Era o lugar onde os gregos adoravam. Quando Paulo chega ali, ele olha para Zeus, ele olha para Poseidon, ele olha para todos os deuses e ele pergunta para si: o que eu estou fazendo aqui? E o Espírito Santo diz: eu tenho um altar aqui. O Espírito Santo diz para Paulo: eu tenho um altar aqui nesse lugar. Como o Senhor vai ter um altar do lado de Zeus, do lado de Poseidon? O Espírito Santo diz: se ajoelha nesse altar aqui. Paulo chega e olha, o altar não tinha imagem, pastores, não tinha imagem, não tinha nome de Deus nenhum, mas estava escrito assim: ao Deus desconhecido. O Espírito Santo diz: você vai orar aqui. E eu pergunto aos senhores: como esse altar foi feito aqui nesse local? Pois que na cultura grega, os 10 deuses só tem lugar para 10. Zeus,
Apolo, todos eles, como eu citei para você. Na cultura grega só tem lugar para esses 10 deuses. Como um altar sem Deus, sem aparência, sem nome, sem imagem, foi construído na Grécia? Como? Quem construiu esse altar? Quem levantou esse altar? Quem teve a inspiração de levantar esse altar? Sabe quem foi que levantou esse altar? Os próprios gregos. Preste atenção, veja como isso aqui tem tudo a ver com os nossos dias atuais. Isso que eu vou pregar agora para você tem tudo a ver com os nossos dias de hoje. Quem construiu esse altar foram os próprios gregos. Segundo a cultura da Grécia, não pode levantar um outro altar sem aparência. O altar é de Zeus ou não é de ninguém. Tem que ser do Apolo, tem que ser do Poseidon. Não pode haver lá um altar sem aparência, sem nome de Deus que não seja grego. Mas desse estava escrito, ao Deus desconhecido. Quem levantou? Os gregos. Como? No mundo antigo, como no nosso, na Grécia Antiga, como nos nossos dias atuais, de vez em quando uma pandemia, uma peste toma conta das pessoas. De vez em quando uma doença surge, quase que incurável. Isso já acontece desde a antiguidade. Só que nos dias da Grécia Antiga, quando acontecia de uma peste surgir e começou a matar pessoas, sabe o que eles faziam? Clamavam aos deuses gregos. Eles clamavam aos deuses da Grécia. E segundo a história, os deuses da Grécia faziam as pandemias pararem. Segundo a história, quando acontecia de aparecer entre eles uma enfermidade incurável, uma peste bubônica, alguma coisa, eles iam nesses altares da Grécia, sacrificavam no altar de Zeus, no altar de Apolo, no altar de Poseidon, e a peste cessava. Só que teve um dia, há quase 200 anos antes do nascimento de Paulo, teve um dia que uma peste surgiu no meio deles e ninguém conseguiu arrancar. Segundo a história, os homens defecavam e vomitavam sangue até a morte. Todo dia eram milhões de pessoas morrendo na Grécia. Sabe o que os gregos fizeram? Vamos sacrificar no altar de Apolo, de Poseidon, de cada um deles, até a peste cessar. Eles foram lá no altar dos deuses do Olimpo, foram lá no altar do Poseidon, sacrificaram sobre aquele altar, adoraram a ele, e sabe o que ele fez? Nada. Sabe o que ele falou? Nada. Foram no altar da deusa Têmis, a advogada, sacrificaram no altar dela, adoraram a ela, fizeram cultos a ela, e sabe o que ela fez? Nada. Sabe o que ela falou? Nada. Foram no altar de Poseidon, o deus dos mares, sacrificaram no altar, adoraram a ele, sabe o que ele falou? Nada. Sabe o que ele fez? Nada. E deles disseram, isso é coisa para Zeus, porque Zeus na cultura dos gregos, ele tomou o lugar do nosso Deus na cultura deles, porque para os gregos, Zeus é o criador do universo. Foram no altar de Zeus e disseram, isso é coisa para o maioral. Vamos clamar a ele agora, sacrificar, adorar, e ele vai responder agora. Foram no altar de Zeus, sacrificaram, adoraram. Sabe o que Zeus falou? Nada, ficou mudo. Sabe o que Zeus fez? Nada, ficou inoperante. Pela primeira vez, os gregos veem os seus deuses não arrancar uma peste, pela primeira vez. Sabe o que os sacerdotes disseram? Não é possível. Se os nossos deuses não clamaram, se os nossos deuses não tiraram a praga, se os nossos deuses não responderam, é porque em algum lugar existe um Deus maior do que os nossos deuses. E daí eles perguntaram para os sacerdotes, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma prova com esse Deus. Vamos fazer uma prova com ele. Como? Vamos pegar 10 ovelhas, 5 malhadas e 5 brancas, e vamos fazer uma prova com esse Deus. O que ele quer com a gente, o que ele quer no nosso meio, ou se ele vai nos consumir da face da terra, mas precisamos ouvir a sua voz.
Os gregos fizeram isso. Pegaram 10 ovelhas, 5 malhadas, 5 brancas, e disseram assim: nós vamos deixar essas ovelhas com fome, finalzinho da tarde, a noite toda, e amanhã de manhã vamos abrir a porta do aprisco e vamos soltar. Porque ovelha, quando você solta, é igual crente, só come e faz barulho, só, mais nada. Ovelha é igual crente, só faz barulho e come. Está entendendo? Então eles disseram: vamos chegar amanhã de manhã, vamos abrir a porta e vamos soltar as 10. Se as 5 malhadas, se as 5 escuras não quiserem comer, não quiserem se alimentar e ficarem de jejum, mas as brancas irem ao campo, é porque esse Deus existe e vai nos consumir da face da terra. Mas se nós abrirmos a porta do aprisco e as brancas quiserem jejuar e as escuras irem ao campo, as malhadas irem ao campo se alimentar, mas as brancas quiserem jejuar, não quiserem se alimentar, é porque esse Deus está no meio de nós e Ele quer que a gente levante um altar para a glória e honra do seu nome. Oh, glória! No outro dia de manhã, quando abriram a porta do aprisco, as 10 saíram, só que as brancas começaram a ficar sem se alimentar, e só deitaram e não quiseram comer, ficaram de jejum, as brancas. E as malhadas foram para o meio do campo se alimentar. Eles disseram: Ele existe, está no nosso meio e Ele quer alguma coisa de nós. Daí perguntaram para os sacerdotes lá dos gregos: o que Ele quer? Ele quer um altar. Se Deus levantou um altar no meio da Grécia, imagine o tamanho do altar que Ele não vai levantar dentro da tua casa lá. Imagine o tamanho do altar que Ele não vai levantar na casa do teu filho afastado, na casa daquele familiar que ainda não aceitou Jesus. Imagine o que Deus não vai fazer na vida dele. Imagine. Aleluia. O que Ele quer? Ele quer um altar. E o que a gente vai fazer? Vamos pegar essas 5 ovelhas brancas e vamos sacrificar sobre esse altar a esse Deus. Segundo a história, quando pegaram as 5 ovelhas, sacrificaram sobre aquele altar e escreveram assim, ao Deus desconhecido. Segundo a história, eles tentaram colocar nomes para Deus. Por quê? Porque na cultura do grego, Deus tem que ter nome e tem que ter aparência. Os sacerdotes disseram: não coloca nome e nem coloca aparência. Mas o que a gente escreve? Alguém tentou inventar um nome, alguém tentou colocar outro nome. Ele disse: não, se a gente errar o nome dele, ele vai fulminar a gente, ele vai ficar bravo. Então não coloca nome. Escreve o quê? Escreve: ao Deus desconhecido. Ao Deus, não é do Deus. Esse altar não é dele, porque se ele não gostar, eles ficaram com tanto medo de Deus, ficaram com tanto pavor e medo de Deus, que eles ficaram até com medo de colocar que o altar era de Jeová. Ele disse: ao Deus. Ou seja, se ele passar por aqui e resolver receber a oferta, glórias ao nome dele. Segundo a história, quando pegaram as ovelhas e sacrificaram sobre o altar, a praga foi arrancada na mesma hora da vida dos gregos. Nós estamos vivendo um dia atual que é parecido com esses dias aqui, onde uma praga foi derramada sobre a face da terra, e não se sabe quem foi que fez isso, não se sabe se o homem criou, não se sabe se é coisa do mundo espiritual, mas uma praga foi derramada, e eu vim aqui como um profeta para dizer aqui para vocês, diante de Jeová, o que Deus mandou eu entregar, essa praga vai ser arrancada quando a noiva voltar a sacrificar na glória e na presença de Deus. Oh, glória! Essa praga vai ser arrancada quando o mundo resolver sacrificar ao nome de Jesus. E candarai. E a palavra que ecoa, a palavra que enche esse lugar é: a praga vai cessar. A praga vai cessar. A praga vai cessar.
Oh glória, te prepara, crente. Vai jejuando, vai enchendo esse lugar de glória, vai chorando, vai lamentando, vai acompanhando o conjunto. Começa a jejuar de volta, porque essa praga vai ser arrebentada. A igreja vai passar por cima dela e vai esmagar ela. Xandaraia! Oh glória! Narai nekandarai. Os gregos não sabiam quem era Deus. Eles disseram: nós não conhecemos Ele. Mas coloca aí, é o Deus desconhecido, porque nós não sabemos quem Ele é, não sabemos o nome dele, mas sabemos que Ele é maior do que Zeus. Levante a tua mão, vai. Eles não sabiam quem era Deus, mas você sabe. Eles não conheciam, mas você conhece. Eles não sentiam, mas você sente. Eles não viram, mas você já teve visões. Eles não têm o Espírito Santo, mas você está sentindo Ele agora e está adorando aqui nesse culto para a glória. Urai, Xandará. Oh, só quem conhece, só quem sente que é amigo de Deus aí, dá um glória bem alto. Enche essa casa de glória, vai. Eles não sabiam quem era Deus, Uriel. Eles não sabiam quem era Deus, mas eles sacrificaram e a praga foi embora. O mundo de hoje conhece Deus e não vê mudanças. Eles não sabiam quem era, eles não sabiam o nome, eles não sabiam de onde veio, se era do céu, se era da terra, mas eles obedeceram e sacrificaram, e a peste foi embora. E quem tirou não foi Zeus, foi Deus. O mundo de hoje conhece e não vê. Por quê? Porque conhecer a Deus não importa nada. Saber quem é Deus não vale nada. Aleluia. Para receber milagre tem que sacrificar. Para receber milagre tem que adorar. Para receber algo do céu tem que fazer algo a mais. Tem que deixar o suor cair. A lágrima tem que descer. O lenço tem que encharcar. O paletó tem que ficar suado. Oh glória! Remandaraia. Só saber quem Ele é não adianta nada. Tem que obedecer e sacrificar no altar. Eles não sabiam quem Deus era, mas Deus respondeu ao sacrifício. Oh, como eu sinto Deus aqui. Os anos passaram. Paulo nasce e esse altar estava lá. Isso é quase 200 anos atrás, antes dos dias de Paulo, dos dias de Jesus. Esse altar foi levantado lá e ninguém arrancou. Os anos passaram, o altar estava lá. Paulo nasceu, o altar estava lá. Paulo cresceu no farisaísmo, perseguiu a igreja, o altar estava lá. Paulo se converteu ao evangelho, o altar estava lá. Paulo atravessou o mar, o altar estava lá. Paulo chegou na Grécia, o altar estava esperando ele, para ele dobrar o joelho e Deus fazer milagre. Por quê? Por que ninguém arrancou esse altar? Esse altar não faz parte da cultura grega. Esse altar não faz parte do contexto deles. Por que esse altar continuou lá? Sabe por quê? Porque todo altar que é levantado por Deus e para Deus, pode passar o tempo que for. Pode passar o vento que for. Pode passar a tempestade que for. Todo altar que foi feito por Deus e para Deus vai continuar de pé até o fim. Vai continuar. E quem está adorando no altar continua junto com ele de pé.
Sabe por que tu já passou pelo vento, mas está aqui dando glória a Deus? É porque o teu altar não foi levantado por homens. O teu altar não foi levantado por qualquer tipo de provação, não. O teu altar foi com Deus e para Deus. Deus levantou na tua casa e não tem nada que vá derrubar isso que Deus levantou aí na tua casa. Não tem nada que vá. Gamara cantore mandará. Oh, glória! Pode acontecer o que for, ele vai continuar lá. Que altar é esse? O antigo altar. Esse é o antigo altar. Escute, todo crente tem muitos altares. Tem um altar aqui dentro da igreja que você adora a Deus aqui. Tem o teu cantinho de adoração aqui. No teu trabalho tem um cantinho. De vez em quando você está adorando ali Jeová, você está falando com Ele. A tua mesa de alimentação é um altar, por isso que oramos pelo alimento, um altar. A cama de relacionamento é um altar. O crente, o ser humano, tem altares em vários lugares, mas o que remove pragas é o antigo altar. Que altar é esse? O primeiro, o altar do quarto. Xandará, o altar da beira da cama. E Deus está perguntando: cadê o antigo altar? Cadê o antigo? Ragalai andekendará. Arai. Cadê o antigo altar? O primeiro que sentiu as tuas lágrimas descer. O primeiro que viu você dobrar o joelho e adorar Jesus. O da conversão, o primeiro, o antigo. Cadê o antigo altar? Porque se o diabo pensa que a tua casa vai continuar vendo doenças, problemas e portas se fechando, ele está acabado. Se ele pensa, tem um altar lá dentro da tua casa. Deus vai começar a entrar com providências. Levante a mão para cima, levante. Enche aquele altar de novo de adoração, enche de lágrimas. Jejua de novo naquele quarto. A igreja está prestes a ver o maior milagre da história dela. Uma praga que parou tudo, parou até futebol, parou televisão, parou muita coisa, parou empresário. Mas ela não vai parar a igreja, porque a igreja vai começar a provar o melhor. Uramachuri andaraia. Oh glória! O melhor está por vir. Deus vai arrancar a praga. Eu não sei se Ele vai tocar no sistema imunológico das pessoas e vai fortalecê-las. A praga vai chegar do lado e vai dizer: vou embora, não adianta, não entro mais aqui. Eu não sei se Ele vai tocar no sistema imunológico das pessoas ou se Ele vai arrancar totalmente. Mas eu só tenho uma palavra de Deus aqui para a igreja, não daqui, mas em muitos lugares em todo o Brasil. Eu tenho uma palavra: a praga vai cessar. A praga vai cessar. O diabo vai sair da frente da noiva, porque o tempo de cantar chegou. Aleluia. Haramai Kandalá. O tempo passa, o altar está lá. Paulo vai. Quando Paulo chega, ele chega no momento de culto. No momento que todos estão adorando imagens, Paulo chega ali. E o Espírito Santo diz: ajoelha aqui e ora. Eu fico imaginando os gregos quando viram Paulo se ajoelhar naquele altar, que é o altar da solidão. A multidão estava com Zeus, a multidão estava com Poseidon. O altar dos deuses desconhecidos, só Paulo ajoelhava nele. Eu fico imaginando, porque altar é assim, altar é minoria. Altar não é maioria, altar é minoria. Eu fico imaginando os gregos quando viram Paulo se ajoelhar. Chegaram em Paulo: não é possível. Começaram a falar um com o outro: não é possível.
tem Zeus, tem Poseidon, tem tudo. Você vai adorar num altar que não tem Deus de imagem nenhuma. Você sabe quem é Ele? Eu sou amigo dele. Não, não é possível. Você sabe quem é o Deus que naquela vez mandou a praga e arrancou no sacrifício o qual esse altar foi levantado? Sim, eu conheço Ele. Foi Ele que me chamou. Foi Ele que me vocacionou para missões. Foi Ele que me levantou na face da terra. Sim, tu conhece? Sim, Ele é meu amigo particular. Vai todo dia lá em casa. Quando eu dobro o joelho, Ele chega do meu lado e começa a ouvir a minha oração. Não é possível. Sim, eu sou amigo particular do Deus desse altar. Quando eu oro, nem demora muito. Quando eu começo a adorar, Ele já desce, já fala e já responde. Eu conheço muito bem esse Deus desse altar. E eu posso revelar um pouquinho mais para vocês. Quem é o dono desse altar aqui? Ele é muito grande, você não sabe quem Ele é. Mas a partir de hoje vocês vão saber quem é o Deus desse altar. Esse Deus, Ele é tão grande, que o mar, Ele mede com a palma das suas mãos. Ele é tão grande que olha dos céus e vê todos os moradores da terra como se fossem gafanhotos em pó miúdo. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que um dia eu matava crentes, eu matava cristãos, mas Ele lançou uma luz mais forte do que o sol, que me derrubou ao meio-dia. Eu fiquei cego, mas Ele não me jogou fora. Ele mandou um missionário da rua que se chama direita me chamar. Chegou lá, colocou a mão na minha cabeça, curou a minha visão e disse: a partir de hoje eu te levanto como pregador da minha palavra. Eu conheço esse Deus, eu conheço sim. Um dia eu fui apedrejado até quase a morte. Preguei numa cidade que os crentes não queriam dar glória a Deus. Me jogaram num canto, me apedrejaram e quase me mataram. Me jogaram fora da cidade como morto. Quando eu fui me levantar, eu pensei: eu vou para casa, eu estou todo ferido. Mas Ele entrou em mim e me curou as feridas na hora, me colocou de pé e disse: bora pregar de novo o evangelho, porque a obra não pode parar. Eu conheço esse Deus. Eu posso falar para vocês um pouquinho mais desse Deus. Um dia eu estava preso, eu fui preso por causa do evangelho, com meu amigo auxiliar Silas. Fomos jogados dentro do cárcere inferior, lugar fétido, lugar gelado. Perto da meia-noite a gente começou a sentir a presença dele e começamos a chorar, começamos a orar e depois começamos a puxar um corinho de adoração. Ele mandou um terremoto enorme, sacudiu os alicerces da prisão, abriu a porta de todos os presidiários e nos deu vitória para a glória do seu nome. Oh, glória! Só quem quer ser amigo de Deus, só quem ama Deus, só quem ama Jeová. Oh, glória! Ramandarai. Eu conheço o Deus desse altar. O Deus desse altar é meu amigo. Xandekandala. Oh, Ramasséria. Rabagarabassuriana. Glória. Digno da glória. A ti eu vou clamar. Orianda Ramassúria. Digno da glória. Tu é poderoso. Tu é poderoso nas batalhas. Tem escolhidos aqui neste lugar. Tem cuidados aqui neste lugar. Arranca a maldade do mundo. Arranca a maldade dos corações. Arranca a maldade das vidas, Pai. Arranca a impunidade, arranca a maldade. Guarda as pessoas, guarda todos os crentes. Arranca a maldade dos corações. As pessoas estão carregadas de maldades, por isso não conseguem adorar o teu nome. Derrama sobre nós algo do céu monstruoso, um bálsamo da glória. O bálsamo do teu amor.
Oramandarai, alma glória. Esse lugar está cheio da glória. Pega na mão de quem está ao teu lado. Pai eterno, abençoa os teus filhos de uma maneira especial, meu Pai. Oh, meu Deus, nos faça cada vez mais santos na tua presença. Nos faça melhores. Nos faça orar por essas crianças. Nos faça orar por essas pessoas. Nos faça orar pelos pequenos. Arranca de nós o desejo de só nós ser, de só nós ter. Coloca orações fervorosas do nosso coração. Nos levanta, papai, nos levanta na unção poderosa do teu Espírito. Oramandarai, e canto remante, e candarai. Oh glória. Quem acredita que Deus está entrando com providência em muitas dessas crianças, essas crianças vão parar de ser sequestradas. Quem acredita nisso? Porque a justiça descobriu, viu? A justiça pegou. Mandaram fechar esses túneis onde tinha milhões de crianças dentro. Mandaram fechar tudo. Eu tenho certeza que tem a mão de Deus. O mundo é corrupto. Muita gente mata para crescer no lugar do outro. Eu quero ser o menor, mas eu quero ser adorador do nome de Jesus ser glorificado. Precisamos ser melhores para ver coisas melhores acontecer na nossa vida. Deus abençoe a sua vida, viu, poderosamente. Prepara para ver o leão de Judá bradar na tua casa. Prepara para ver o leão de Judá abrir portas que ninguém pode fechar. Prepara para ver oportunidades surgirem, porque milagres de Deus estão vindo aí sobre a nossa cidade, a nossa vida. Prepara para ver o melhor de Deus. Eu sinto a glória dele. Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço quem está ao teu lado. Deus abençoe. Obrigado, pastor Josué. Obrigado. Perdão.